Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meu amado irmão, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, meu filho. Pois bem, antes de começar esse pequeno vídeo, eu queria agradecer a você que tem assistido os vídeos, a você que tem compartilhado, a você que tem colocado os comentários, a você que tem falado comigo na igreja, tem colocado suas sugestões. Muito obrigado, que o Senhor abençoe sua vida e isso incentiva para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus. Pois bem, hoje eu quero falar de um assunto interessante, como Deus fala com os homens. Quais são as formas? E para isso eu quero entrar num conceito simples. Antes de falar sobre isso, eu quero explicar para você, por exemplo, o conceito do homem. O homem em si, a formação do homem. A Bíblia diz que nós somos feitos por corpo, alma e espírito. A alma, ela existe antes de qualquer coisa. Ela é eterna. Antes de um homem ser injetado, ser uma criancinha na barriga da mamãe, ela já existe. Então a alma, ela é eterna. O espírito é a mente do homem. A capacidade de raciocínio do homem, dada por Deus. Não é o espírito de Deus, o espírito do homem. E o corpo é a matéria física, né? Isso que envolve toda a nossa estrutura. Mas nós temos duas naturezas, Gálatas 5,17. A natureza carnal e a natureza espiritual. A carnal, ela tende para a morte. Então, quanto mais você praticar as coisas do pecado, mais forças para o pecado você terá. E menos contato com Deus você também terá. Pois bem, vamos lá. Antes de entrar de fato, alguns conceitos precisam ser esclarecidos. A obra dos homens carnais, ou seja, a obra de homem é feita por homem. É simples isso. João 1,14. O verbo se fez carne. Se fez carne. Ele encarnou. Não é reencarnou. Reencarnação não existe. Ele encarnou, tornou-se homem. As mesmas dores, mesmos sentimentos, fome, tudo que nós sentimos, ele sentiu. Então, são os homens que têm que pregar o evangelho. São os homens que têm que orar pelos enfermos. São os homens que têm que expulsar os demônios. São os homens que têm que formar discípulos. São os homens que têm que cultuar o Senhor. Não são anjos e nem demônios que vão aparecer aqui. São os homens. A obra de Deus deu na mão dos homens. Então os homens farão isso. E pastores são homens. Então quando alguém fala que não tem pastor, ele está cometendo um erro, porque homens lideram homens. Não são anjos que lideram homens. Homens lideram homens. A obra de Deus nos homens é feita pela mão de homens. Mas qualquer homem não. Homem chamado por Deus, separado por Deus. A profecia verdadeira, ela é essencial. Provérbios 29:18. Sem a profecia, o povo se corrompe. E o povo que é sábio, guarda a lei do Senhor. Mas a profecia que vem de Deus, ela não vem do coração da pessoa. Ela é inspirada pelo Espírito de Deus. O dom da profecia é real, ela ainda existe. Mas esse negócio de falar que todo mundo é profeta, isso é conversa furada. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros doutores e, por últimos, pastores. Então, nem todos são profetas. Esse negócio de falar assim, profetiza, tu é profeta, isso é conversa furada. Todos somos chamados para uma tarefa, mas nem todos falam a mesma coisa. Mas todos os que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. João 1:12. Falsos profetas também existem, e você deve tomar muito cuidado com o que receber de profecia, porque isso pode acabar com a sua vida, com o seu ministério e com a sua casa. Isaías 56, de 10 a 11, chama de cães que apenas ladrem, mas não mordem, ou seja, não defendem as ovelhas do lobo, só comem, deitam e dormem. Profetas inúteis. Ezequiel 22:28 fala de profetas que só profetizam vaidade e loucura, eles não defendem a causa, eles não defendem o povo, só falam mentira e engano para saciar a sua vaidade. Não veio de Deus. Eles falam assim, diz o Senhor, quando o Senhor não falou. Mateus 7,15, Cristo fala, cautelai-vos dos falsos profetas, virão até vocês disfarçados de cordeirinhos, mas são lobos devoradores. Cuidado com estes homens. Por que Deus não fala tanto com algumas pessoas? Por que não fala tanto com o Gessé ou com qualquer pessoa? Porque enquanto a força do pecado estiver viva em nós,
menos terá contato com o mundo espiritual. Isso é real. 2 Coríntios 12, 9. O próprio Senhor responde para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder em vocês, homens, se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Então, quanto mais forte for seu corpo o pecado, meu amado, menos receberá algo de Deus. Colossenses 3,5. Mortificai, sujeitais vossos membros. Fujam do pecado, da avareza, da idolatria e tudo que é mal. O Senhor sempre fala, mas nós nunca, nem sempre damos ouvidos. Nem sempre. Livro de Jó. Vamos lá. Jó 33, a partir do 12, eu coloquei o 14, mas você pode ler do 12, que é a resposta de um dos três para Jó, que fala: eis que nisso não tens razão, Jó. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem, porque razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos. Ou seja, Jó, quem é o homem para contender com Deus, querer satisfações? Ninguém tem isso. Isso eu aprendi com o Senhor, na dor mesmo. Quanto mais duro você chegar diante de Deus, mais fazendo questionamentos, mais arrogante, mais soberbo, menos ouvirá do Senhor. Menos. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Então Deus fala de algumas formas. Vamos lá. Primeiro, em sonhos ou em visão. Primeiro contato. Segundo contato. Quando cai o sono sobre os homens, Ele adormece. Outro, revela o ouvido pela instrução, ao ouvir a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele sela a instrução na leitura da palavra. Quando você lê as escrituras, o Senhor também vai falar com você. Ame as escrituras, leia a palavra de Deus, que o Senhor poderá falar com você aí mesmo na sua mesa da sua casa. Outra forma de falar, das maneiras que Deus usa para alcançar os seus filhos, tem um alvo. Qual que é? Apartar o homem daquilo que faz, que é o pecado. Esconder o homem da soberba, que é o orgulho. Desviar a sua alma da cova. Deus nunca quis a morte de ninguém. Ezequiel 18, 32. Eu não tenho prazer nem na morte do ímpio, diz o Senhor. E a sua vida de passar pela espada, ou ser arrancado violentamente da terra antes da hora. Mas espera aí, Deus usou sonhos, usou visões, usou leitura da escritura, usou um mensageiro. Não teve jeito? Não. Então o Senhor pode tocar na sua carne. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contando os seus ossos. Aquele ditado antigo que aquele que não vem pelo amor vem pela dor, não está escrito isso, mas está escrito que Deus pode tocar nos ossos de qualquer um dos seus filhos, dos escolhidos de Deus, que teimam e insistem ficar longe da presença do Pai. Quando Deus faz isso, o cara perde a fome, a pessoa perde a fome, perde a vontade de viver, a sua carne vai desaparecendo e até o oitavo oculto, os ossos viram uma caveira. Mas por que Deus faz isso? 2 Timóteo 2,19. Nisto fica o firme fundamento de Deus. O Senhor conhece que são seus. São seus. E aquele que fala de Cristo, você fala que é de Cristo? Ah, eu sou filho de Deus. Então aparte-se do pecado. Porque se você não fizer isso, o Senhor vai até você. E Ele pode ir com outras formas até te alcançar. Vamos lá, sua alma vai chegando à cova, a sua vida se trazem a morte. Olha que coisa linda, olha a misericórdia divina. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Então, o próprio Ezequiel, capítulo 1, o Senhor falar com Ezequiel 33 também fala do ofício do profeta. Ezequiel, se eu te mandar e você for, e você declarar a ele o erro e essa pessoa se arrepender, então eu terei misericórdia dele, e o pessoa intercedeu, livra-o, e o Senhor vai livrá-lo. Ou seja, a vontade de Deus é sempre salvar, nunca matar. Venha a mim, isso ouvimos do Senhor certa feita, e eu vou com misericórdia. Mas se vos deixar eu ir até você, eu irei com juízo. Então, meu filho, você já vendo esse vídeo, o Senhor te dá um recado. Eu não sei como está a sua vida, mas corre e te conserta com Deus. Se estiver no erro, conserta rapidamente. Não deixe o Senhor ir até você, porque pode doer. Então vamos lá. Fala por sonhos, visões, leitura, audição da escritura, por um mensageiro ou através de tocando nos ossos com enfermidades. Porque tem pessoas que são tão duras que mesmo com sonhos, visões, mesmo com mensageiros,
mesmo com recado, mesmo assistindo o culto, mesmo com apelo, a pessoa não se dobra. Então o Senhor às vezes usa de métodos mais drásticos. Para quê? Para não perder a alma. Primeiro contato de Deus através de sonhos. A ciência diz que os sonhos são formados no cérebro do homem. Então, por exemplo, a pessoa tem um dia a dia corrido, viajou de carro, pegou a estrada e à noite ele sonhou com pessoas perseguindo na estrada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o corpo humano ele é cansativo. Ele se exausta facilmente. Mas a alma, ela está viva. Mateus 26:41. Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, a alma está sempre viva, mas a carne é fraca, precisa repor. Então, irmãos, durante o sono, tanto o Senhor pode visitar uma pessoa, uma alma, arrancá-la, levar em lugares de arrebatamento de espírito, por exemplo. O Senhor já me deu essas experiências, você vê o seu corpo na cama e você é tirado, como também demônios podem fazer isso. Eu te garanto, isso não é coisa boa não, isso perturba. Então eu separei algumas categorias aqui, não quero demorar. Por exemplo, pessoas que têm sonhos como mulher grávida, ou seja, a partir do momento que você começa a orar pela sua igreja, e eu lanço um desafio, se a sua igreja está passando por problemas, ore. Tire 10 dias, 1 hora por dia. Apresente a Deus a sua igreja, e o Senhor vai começar a se revelar a você por sonhos. E o primeiro com mulheres grávidas, ou seja, a igreja do Senhor. Apocalipse 12, uma mulher grávida, presta a dar à luz. E o que é uma criança? Projeto de Deus. O Senhor coloca um projeto na mão do escolhido seu, às vezes é até uma mudança profissional, às vezes é uma mudança de vida, e o Senhor chama isso de uma pequena criança. Isaías 9, um menino nos nasceu, uma criança se nos deu, foi doada, o nosso Cristo. Sonhos com árvores, sonhos com a alma do homem, com a própria pessoa às vezes. Por exemplo, árvores sendo apedrejadas significam pessoas lançando pedras naquele líder, árvores sendo cortadas, como Nabucodonosor, Daniel 4, líderes sendo cortados por Deus, pessoas com sonhos com vestes, roupas sujas, representa que a vida espiritual precisa ser lavada, precisa ser limpa, precisa, às vezes, dependendo da situação, que troque-se as suas vestes. Você pega, por exemplo, a última igreja, a Laodiceia, a que o Senhor mais corrigiu, ele fala assim, ó, aconselho-te. Tu diz que é rica, mas tu é pobre. Aconselho-te. Purifica, troca as tuas vestes, compra clorírio. Tu estás nu, não tem veste espiritual. Sonhos com nudez com a própria pessoa, por exemplo, poucas roupas no corpo, diz que você está despreparado para aquilo que o Senhor te chamou. Então, põe as suas vestes espirituais. Revista-se de Deus. Se você está tendo sonhos sempre na beira de rios e não consegue cruzar rios, por exemplo, às vezes eu teve um caso de um casal que o marido estava na beira do rio e a esposa do outro lado chamando para ele cruzar. E ele não queria ir. Ou seja, um com pouca fé e insegurança. E a outra sorrindo e feliz no Senhor, desesperada para ir para a obra. Então, sonhos com beira de rio, insegurança, pouca fé. Avisos do Senhor. Outra categoria de sonhos, irmãos que sonham com mulheres, com sensualidade, com pornografias, com relações sexuais imundas, principalmente com o próprio cônjuge, ou não é o cônjuge, diz que ainda há raízes malignas, raízes profanas que tem que ser arrancadas do seu coração. Colossenses 3,5. O Senhor está avisando. Mas, Senhor, eu não estou em pecado, não estou praticando o pecado. Tudo bem, eu estou te avisando. Mata essas raízes antes que ela brote. Irmãos, por exemplo, quantos homens de Deus já caíram nisso? Aí vão entrevistar ele e falam, eu caí porque eu fui seduzido. Não. Caiu porque a raiz estava viva. Se tivesse sido arrancado, não teria caído. E não fala isso por julgamento, fala por misericórdia. Porque é triste, infelizmente é triste. Nós somos frágeis e estamos sujeitos a tudo. Por isso dependemos do Senhor. Irmãos que têm sonhos com buracos, seja num muro, numa janela, numa parede, vidros quebrados, são brechas, passagens para demônios. Pecados não confessados, perdão que não liberou para uma pessoa, você não perdoou e nem foi pedir perdão, ou não confessou o pecado e não abandonou. Corre, são brechas. Eclesiastes 10:8. Rompa-se um muro e vai passar serpentes e a cobra vai te pegar. Jó 30:14. Eles vieram a mim por brechas no muro, paredes rompidas, brechas, passagem para demônios. Sonhos com vida, com a casa destelhada, fala de homens obreiros, homens de Deus, que está tentando cuidar da casa de Deus, do seu ministério, mas a sua casa, o seu ministério está destelhado.
1 Timóteo 3, aquele que quiser cuidar da minha casa, deve primeiro cuidar da tua. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Casa destelhada, casa desprotegida, sujeito a chuva, a alagamentos, a aves de rapina pousa lá dentro, que também são demônios. Tribulações severas são antecipadas por Deus, para que, quando chegar, você não se estranhar. Então, Mateus 7, a partir do 40, o final do sermão da montanha, ele fala o seguinte: aquele que ouviu estas palavras e guardou no seu coração é semelhante a alguém que edificou a sua casa na rocha, nele mesmo, a grande rocha. Então vem o vento, vem a tribulação, vem todo ataque, mas vai manter firme porque está na rocha. Tribulações. Irmãos que têm sonhos com crianças possessas. É muito comum que as pessoas falam assim: eu tenho sonhos com crianças manifestas. Isso diz que você está sendo preparado para a obra, mas demônios pequenos se representam por crianças, como um demônio conhecido como Herê, ou Exumirim, ou Cosme Damião. Demônios se manifestam através de crianças, e a pessoa está sendo avisada por Deus: olha, está vindo os pequenos, então prepare-se, porque você não está pronto para enfrentar os grandes. É um aviso de Deus. Bocas travadas, pessoas que têm sonhos com outros manifestos, até mesmo dentro da igreja, líderes. Caso de irmãos vem falar para mim que teve sonhos que alguém manifestou no meio da igreja, ele foi tentar expulsar, a boca travou, significa que está sem autoridade espiritual. Busque ao Senhor para Ele te ungir. Busque ao Senhor. Então sonhos são avisos da parte de Deus. Mas tem sonhos que são bons. O Senhor também dá recados bons. Sonhos de ovelhas sem líderes, ou o líder já é idoso, mas aparece nos seus sonhos como uma criança, ou as ovelhas estão sozinhas, ou esse líder está sempre atrás do grupo, o grupo nunca está o seguindo, ele está seguindo o grupo. Modelo de liderança reprovada. Pastores reprovados por Deus, e você vai ter sonhos com esses homens, ou com as roupas, as vestes sujas, ou muito escurecida, ou somente ele sem um rebanho. Infelizmente, isso é real. João 10, a partir do versículo 1. Aquele que vai às ovelhas. Eu sou o bom pastor. Aquele que vai atrás das ovelhas, por outro lado, pulando o muro, pulando a cerca, esse é ladrão e salteador. Reprovado por mim. Sonhos compastos, sonhos lindos, representam o cuidado sobrenatural de Deus. Isso é maravilhoso. Salmo 23, né? Leva-me a pastos verdejantes, lugares tranquilos, uma vereda, um caminho reto. Irmãos que têm sonhos distribuindo pão, isso é maravilhoso. Fala que você tem conteúdo da palavra de Deus para alimentar as nações. Palavra, pão, João 6,35. Eu sou o pão da vida, eu sou a palavra. Irmãos que têm sonhos com águas cheias de peixe, águas são nações. Apocalipse 13:1. E vi subir do mar uma besta, ou seja, eu vi as nações levantar um líder. E peixes são pessoas. Mateus 4,17. Vinde após mim e os farei pescadores de almas, não mais de peixes. Peixes são vidas, águas, nações. Mas a água em correnteza, lavando pedra, significa que você está sendo purificado. Isso é bom. Ou você está indo com a sua igreja sendo lavado, o Senhor está purificando o ambiente. Ou com seu filho, com a sua esposa, ou com você mesmo. Pedras é a pessoa mesmo. 1 Pedro 2. Vós sois pedras, sacerdócio, pequenas pedras. Se você está sonhando com pescaria, você sendo o pescador, então o Senhor te chama para o grande ministério de evangelização. Literalmente, para evangelizar. Você fala, mas todos não são assim? Não. Nem todos. Uns são chamados para doutores, como eu já falei, outros para apóstolos, outros para profetas, mas alguns são evangelistas natos. O Senhor chama para pescaria. Não quer dizer que se você não sonhou com isso, não tem que pregar. Tem que pregar sim. Vamos lá. Mas tem sonhos que são ruins. Então a pessoa está dormindo, mas a alma está sendo visitada. Então, qual é o sonho mais comum que representa coisas ruins? Primeiro, cobras. Cobras são demônios. Não cai nessa que cobra tem a ver com a traição do seu cônjuge, ou é para você jogar no bicho. Cai nessa não. Cobras são demônios. Presença de demônios. Muitos demônios, infestação. O ambiente está infestado. Estivemos em alguns lugares que o Senhor, antes de ir lá, nos mostrou cobras inteiras, rolos de cobras passeando pelos bancos. Igrejas infestadas de cobras. Eu dou um conselho.
Quer ver uma coisa que cobra odeia? É fogo, mas fogo de Deus. Põe fogo lá, começa a orar, começa a jejuar, começa a virar as madrugadas, põe fogo na casa e as cobras pulam fora, porque não aguenta fogo. Você está tendo sonhos com cobras mordendo você? Uma região específica, mordeu e ficou? Isso diz que é uma doença espiritual. Não é simplesmente doença natural. Porque tem doença natural, mas tem espiritual. E a espiritual não se trata com remédio. Não vai resolver isso dali. Cobras, tá tendo sonhos com cobras te observando? No canto de uma casa, no canto de uma cerca, no canto de uma parede? Isso diz que ela está te observando há tempo. Esperando uma oportunidade para te pegar. 1 Pedro 5,8. Vigiai e orai. Porque o diabo, vosso adversário, a cobra velha, Apocalipse 12, a velha serpente, anda em derredor. Se você tem sonhos tentando matar cobras com madeira, com espada de arma, isso diz que se você está usando as armas erradas, não se enfrenta demônios no grito, nem em determinação de posses, nem de milagres, não. Demônios são expulsos em nome do Senhor, e demônios não respeitam curso nem anel. Demônios só respeitam a unção de Deus numa vida. Então, cobras são demônios. Outros tipos de sonhos, nós temos pessoas que sonham com túmulos, com caveiras, caixões. O que significa isso? Pessoas que sofreram obras de feitiçaria, elas tendem a sonhar com túmulos. Pessoas que estão sofrendo doenças que é para a morte, doenças graves, espirituais graves, também sonham com esse tipo de coisa. Há um espírito maligno conhecido como Exu Caveira, que ele começa a aparecer para as pessoas, inclusive quando está preparado para ceifar aquela vida. Espírito de morte. Parentes, irmãos nossos, famílias que ainda sonham com seus entes queridos que morreram. Se diz que as pessoas não venceram isso daí. Mateus capítulo 18, se eu errei, me desculpe, não me lembro de cabeça, ele fala o seguinte, ele chama um moço, e o moço fala, deixa eu enterrar meu pai. E ele diz o seguinte, deixe os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, segue-me. O que eu tenho para você é vida, não é morte. Então, confesse isso diante de Deus, meu filho. Eu sei que a dor é grande, mas confesse e peça para o Senhor passar o bálsamo sobre o seu coração e você vai vencer isso daí. Sonhos com vermes e moscas diz que são obras de feitiçaria, inclusive para a morte, porque vermes representam um corpo já em putrefação, já sendo comido por vermes. Aliás, a Bíblia diz que ali haverá o verme nunca morre, Mateus capítulo 25, a partir do 31, é o ambiente do inferno e da sepultura. Vermes que cobrem o lugar. Sonhos com aranhas são vidas travadas, enroladas, como a teia de aranha. Às vezes no emprego, às vezes no casamento, até no ministério. Eu lembro de uma irmã que sonhava sempre com aranhas e não conseguia engravidar. E o sonho dela era sempre uma aranha em cima da barriga. Ou seja, travou isso ali, fez uma teia, interrompeu a passagem. E aí oramos, o Senhor a curou e ela hoje é mamãe e feliz da vida. Moscas, onde tem sujeira espiritual, tem moscas. Tem sujeira? Tem moscas. Beuzebu, príncipe das moscas, demônio das moscas, uma entidade maligna também. Sonhos com moscas representam corpos, ou mortos, ou já podre, ou sujeira. Sujeira espiritual. Pessoas que têm muita tristeza no coração, pessoas que estão sempre decepcionadas, entrando em depressão, costumam sonhar perdendo os próprios dentes. Esse é um segredo de Gênesis 49, a partir do versículo 8, quando diz que os filhos de Deus terão os seus dentes branquinhos como leite. Um lindo sorriso. Né? Quem não tem alegria, não sorri. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Ou seja, louvem ao Senhor com alegria. Louvem. Sonhos com dentes perdendo, meu amado? Depressão. Tristeza profunda. Tristeza. Até no próprio ministério. Irmãos que eu já tive sonhos com eles, que os seus dentes estão caindo, mas não estão em pecado. Mas eles estão sempre tristes, decepcionados com os erros da obra. E aí ele para. Isso é um aviso de Deus. Não pare a obra por causa disso. Continue. Sonhos com macacos. Macacos são animais traiçoeiros e muito espertos. Entidades malignas, não são qualquer um. Não é demônio pequeno, não é criancinha, não. São demônios especialistas em golpes, preparados para te atacar. Cuidado com isso. Sonhos com ratos é imundície. Vida suja. Onde tem sujeira, resto de comida, coisa que não foi lavada, veja isso. Ambiente que não está totalmente limpo vai atrair ratos. Quando eles passam? Pelas brechas.
Casamentos sendo destruídos. Virou moda esse negócio de terapia de casamento, encontro de casal. Eu não sou contra. Mas antes de você ir para esses lugares, preste atenção nos seus sonhos. Porque é um casal de demônios chamado Espírito de Pombagira e de Exu Tranca-Rua, que andam trabalhando juntos para destruir casamentos. Então veja, com oferendas, bebidas, mesas, simbologias de comidas, pinga, cachaça, isso são rituais de amarração, rituais malignos, seja para separar, seja para destruir. Está tendo sonhos com velhos ou velhas raquíticas muito acabadas, parecendo um bolinho de carne, doenças nos ossos, doenças malditas que a medicina não consegue localizar. Espírito maligno de preto velho que se disfarça do espírito bom, na verdade é mentiroso e enganador. Dependência química também, drogas, cigarro, tudo que envolve química queimada. Olha o charuto na mão dele aqui. Ó. Pessoas caem em abismos, diz literalmente, pessoas que perderam o controle sobre aquilo. Vamos lá. Sonhos com sapos, falsos milagres, Apocalipse 16, a partir do 13. Da boca do dragão saíram 3 espíritos de rãs, como sapos, demônios que fazem milagres. Eles fazem milagres? Fazem. Falsos, mas fazem. Cura a perna aqui, mas depois volta no cérebro, que é pior ainda. Pessoas amarradas, presas, costumam sonhar acorrentadas. Aqui é muito mais grave, porque não é só uma doença no local, a alma está presa. Segundo aos Coríntios capítulo 4, a partir do 3, se nosso evangelho continua cego ou vedado para os incrédulos, continua porque o Deus deste século, os demônios, Satanás, travam a alma da pessoa. Então são pessoas que às vezes você vai pregar a vida inteira, e ela não vai ouvir porque demônios travaram seus ouvidos e a sua mente. Deve-se primeiro lidar contra esse infeliz para ganhar essa alma. Profanação sexual, espírito de prostituição, homens efeminados, mulheres com comportamento de homens, tudo que é profanação, perversão sexual, tudo que é imundície e profanação sexual, espírito de pombagira maldito. Isso diz homens que viveram, por exemplo, em ambiente de prostituição, prostíbulos, e agora se casaram, mas são perturbados à noite com essas coisas. Eu tive um caso de um casal que sentia o cheiro de cigarro, cheiro de vela, a presença de uma mulher sempre no ambiente na hora da relação, do contato íntimo. Espírito maldito, raízes malignas, brechas que se passaram por lá. Cães furiosos, lobos te perseguindo, demônios furiosos com você. Isso significa que você está incomodando aquele ambiente. Às vezes você está orando por alguém, às vezes você está pronto para libertar uma alma e eles te perseguem. São sonhos que às vezes são bons, quando você está na presença de Deus, que diz que você está desagradando o inferno. Isso é legal. Eu tenho esse sonho demais, né? Mas são sonhos ruins. Às vezes, quando você está no erro, no pecado, tem consciência daquilo, mas não tirou, e ele te persegue, louco para te devorar. Pessoas caindo em águas afundadas, sendo afogadas, diz que você perdeu o controle, meu filho. Literalmente. Você não tem mais controle sobre nada daquilo. Seja uma empresa, seja um casamento, seja um ministério. Corre para Cristo. Águas turvas, águas escuras, você não vê o fundo, não sabe se é raso, não sabe se é profundo. Insegurança, ambiente inseguro, pessoas inseguras, pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, sempre na dúvida, sempre com problemas. Águas turvas, águas escuras. Irmãos, os sonhos são contatos de Deus. O Senhor permite que você tenha sonhos, para que você possa literalmente combater isso ali. Mas combater como? Combater como? Combater com o nome de Cristo. Mateus 11, 28. Vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E encontrareis descanso para as vossas almas. Amém, meu querido? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Permaneça firme, continue assistindo, poste seus comentários e, à medida do possível, vamos ajudá-lo. Amém? Louvado seja Deus.